De vocês ficarem tensos. Mas, por exemplo, né, uma coisa é uma linguagem para computador. Eu não posso gesticular demais. Mas se eu tiver num palco com 500 pessoas, se eu ficar parada, eu não vou conseguir criar conexão com ninguém. Eu vou ficar pequena, vou ficar pequenininha. Então, essa questão gestual, ela também se adapta ao lugar que eu estou, mas sempre como uma consequência do movimento daquilo que eu quero exprimir. Eu não posso falar uma coisa, né? Eu brinco muito com a galera que canta. Tô falando uma coisa aqui horrível, cantando uma história triste, mas eu tô contando a história triste assim. Ah, porque minha família morreu, sabe? É umas coisas que acontecem assim. Você fica, gente, que é isso? E a mesma coisa é o corpo. A pessoa tá falando não, não, não. Sim, sim, sim. Olha, eu consegui fazer aquela venda lá que foi super show de bola. Olha, eu consegui convencer a pessoa. E tá balançando no não. Acontece muito isso, gente. Eu vejo isso o tempo todo. Então, assim, são pontos que a gente não se percebe, mas que quando a gente começa a exercitar, a gente fica mais perceptivo, né? E começa a enxergar de outra forma, né? E fazendo esse exercício diário de se gravar, se enxergar, se perceber. Mas vamos então para o próximo, que o nosso tempo também é curto. Vocês vão ver, ó, só disso que a gente está falando, vocês vão ver a diferença, vocês vão perceber a diferença. E aí repara que a gente não está falando de técnica, a gente está falando de comportamento. Só para acrescentar, desculpa te interromper. No início, eu trabalhei treinando jovem aprendiz e também ensinando algumas coisas básicas de apresentação, então eu tenho um pouco de noção por conta disso. No início, para a gente acrescentar essas coisas é muito complicado, quando você tem que pensar em tudo, tem que administrar o que você tem que transmitir, e aí quando você repara, eu estou muito parada, e minha mão foi para o bolso, deixa eu tirar, e aí você retomar o raciocínio no início é bem punk, tem que ser um exercício, assim, tem que ter muita repetição. Aí entra um conceito que eu vou ensinar aqui, um conceito chamado presença. A gente vai ter que trabalhar um negócio chamado presença, porque é esse conceito, é esse estado de espírito, de alma, que vai fazer isso que você está falando. Quando a gente tem a presença plena, a gente não precisa ficar prestando atenção em tudo não, porque eu estou focado no que eu estou fazendo. O problema é que a mente da gente ela é muito barulhenta. Isso aí. E aí, assim, quando eu faço uma palestra, eu acabo prestando mais atenção na cara dos outros, tentando descobrir o que os outros estão pensando a meu respeito, do que aquilo que eu estou fazendo. Exatamente. Aí dá branco. Dá branco, eu engasgo, esqueço, porque eu perdi a presença. A minha mente foi lá para o futuro, foi lá para o passado, foi lá para o outro. O que o outro está pensando, porque ele levantou a sobrancelha assim e olhou para mim. Falei alguma bobagem. Pronto. É o suficiente para eu perder a presença. E quando a gente se coloca... Desculpa, alguém ia falar? Pode falar. Quando a gente se coloca assim na frente de um auditório... a gente depois começa a perceber melhor quando alguém está falando e prestando atenção na gente, porque muitas vezes a gente já julga, assim, se a pessoa está assim, um pouco sentada na cadeira mais, assim, relaxada, você já, ai meu Deus, está um tédio que eu estou falando. Não. Mas muitas vezes a pessoa só está cansada. Isso. Mas o que você está falando tá interessante. E eu, quando fui, assim, porque foi ao mesmo tempo... faculdade e esse trabalho de treinamento. Quando eu estava no auditório assistindo os professores falarem, eu ficava assim, caramba, se eu estivesse lá na frente e ele me olhasse agora, e se eu estivesse no lugar dele e me olhasse agora, eu ia falar assim, o que eu estou falando tá uma M. Mas não estava super interessante. Eu realmente só estava cansada porque eu estava desde 7 da manhã trabalhando e já era 10 da noite. Então, tem que ter essa maturidade também, né? É complicado. A gente nunca sabe o que está se passando na cabeça do outro. Às vezes a pessoa está lá olhando, ela está preocupada com o problema que está lá em casa. E aí expressou no não verbal uma fisiologia que você percebe e acha
que ela está contra você. Que é com você o problema, Exatamente, pronto. É o suficiente para eu perder o meu estado de presença. E olha, eu vou ser honesto com vocês. 90% das nossas dificuldades com a oratória é o estado de presença. Eu perco o estado de presença. Aí acabou. Tudo aquilo que eu construí, que eu sei, que eu estruturo, vai por água abaixo. Por quê? Perde o foco. Você está preocupado mais com o que o outro está pensando de você do que se você está cumprindo o que você se organizou para fazer, né? Exatamente. Exatamente. Então, a presença, ela é um exercício, tá? Existem vários exercícios fáceis de fazer, são muito fáceis, mas requer uma prática diária, tá? Aquela prática diária que a gente já ouviu falar, os 21 dias fazendo alguma coisa para o cérebro identificar como se fosse um novo hábito, isso que a gente já conhece. Está na hora de botar isso em prática. Então, respirando 5 minutos, depois a gente faz os exercícios desses que são muito bons, tá? São muito legais. E assim, só a presença, se você manter a presença em você, você já vai perceber que a sua palestra, o seu vídeo, a sua oratória vai ficar sensacional, vai melhorar muito. Você já puxa todo mundo para você, né? Você já puxa todo mundo para você. Exatamente. Já evitar a distração do outro, já... Exatamente. Agora, também, para rechear com esses comportamentos, existem algumas técnicas que são muito interessantes. O storytelling é muito legal para a gente conectar pessoas, né? Tem técnicas que são muito bacanas da gente incorporar na nossa estrutura de palestrante, na nossa estrutura de orador. E a gente tem trabalho para identificar isso, para detectar as tuas características de palestrante, de orador, e criar o teu perfil, a tua identidade de fala, para que você possa usar os seus melhores recursos do seu jeito, do jeito que você é, e aí criar uma naturalidade onde aquilo que você tem que fazer flua com mais facilidade. Flua. Você perde o medo, perde o branco, você perde tudo. Fica fácil. Verdade. É muito isso. É muito isso. Eu acredito muito nisso. E acredito que a Elô também acredite muito nisso. Porque trabalha muito em cima disso. Dá resultado. O resultado é muito bom. Vamos lá para o outro aí, quem mais? Então, acho que dá tempo de fazer mais 2 para a gente começar a aula. Vai dar 8. Eu quero. Então, ó, vamos lá, Thaís. Oi, boa noite. Tudo bem? Desculpa, gente, eu cheguei atrasada. Estava trabalhando. Quando for o momento, me avisa para eu acionar. Então, me chamo Thaís, a Elô me conhece há alguns aninhos, né, Elô? Muitos aninhos. Eu trabalho como advogada, então, assim, a oratória, para mim, é basicamente tudo. O advogado sem boa dicção, uma boa oratória, ele derruba o processo, né? Até porque é um convencimento. A questão do convencimento, ela vai também muito da sua impostação, da sua forma de falar, o contexto que você está falando, a forma que você está falando, né? Desculpa se eu estiver falando alguma coisa que não esteja condizente, me corrija, por favor. Então, assim, por trabalhar nesse meio, eu vi também a Elô divulgando o trabalho, eu sempre curto o trabalho da Elô, e é um assunto realmente de muita relevância para a minha profissão. E por isso que eu busquei me capacitar, né? No caso, na questão da oratória, porque é uma coisa extremamente importante, né? E agradeço a oportunidade. Pronto, já foi 1 minutinho. Então, muito bom. Obrigada, Thaís. Bem, Thaís é uma amiga minha de infância e, assim, conheço bem a voz dela. Thaís tem uma voz muito bonita, todo mundo sempre fala isso dela. Aquela sua amiga da voz bonita, é assim que reconhecem ela. E ela sabe usar, né, Thaís, sabe já usar bem a sua voz a nível das modulações, na construção da velocidade. Isso é uma coisa legal que você tem. Agora, tem pontos que eu acho que eu vou até deixar o Sérgio falar, porque eu senti que ele estava louco para falar de algumas coisas da construção do diálogo, de você manter, né, alguns focos, ou às vezes
perder um pouco a linha da construção e começar um né. O Sérgio vai falar um pouco sobre isso. Fillets de pausa, né? Os fillets. Bom, sou eu? Assim, olha, a sua voz realmente é muito bonita, tá? Parabéns pela sua voz. Eu tenho uma admiração muito grande pelos advogados, né? Porque eles têm uma oratória muito objetiva, muito certeira, é uma coisa assim, é muito bacana. Eu tive um mentorado, uma mentoria de oratória, ele ia fazer concurso para procurador, se eu não me engano, acho que era procurador, e ele tinha que fazer uma prova oral, né? Tem muito conhecimento, mas assim, ele tremia, coitado, ele tremia na vara, tremia assim para poder passar pela tal da prova oral. Nós fizemos, acho que foram 15 ou 16 encontros, e ele, assim, muito feliz da vida, ele desenvolveu muito, ele passou na prova. Passou, ele disse que performou muito bem na prova, ele me agradeceu muito. Agora, o que a gente trabalhou com ele? Presença. Presença. Ele não tinha presença nenhuma, ele se perdia, porque tem conteúdo demais, e aí a mente vai buscar conteúdo onde não precisa. Sai buscando, sai linkando, sai costurando um monte de conteúdo que naquele momento não precisa. E aí eu percebi em você, em alguns momentos você para o que você está falando para se desculpar. Não tem necessidade. Desculpa se eu estou fazendo isso, desculpa se eu estou falando. Não, segue o bonde. Pega o bonde, segue o bonde. Tá? E aí os fillets são cacuetes de pausa que a gente coloca porque acha que não deve fazer a pausa, né? Então a gente coloca os né, entendeu? Então assim, a gente acha que não pode ficar o espaço. O espaço ele é fundamental, a pausa é fundamental. Quando a gente faz a pausa, a gente dá tempo da outra pessoa processar o que a gente falou. O cérebro ele não processa com essa velocidade. Ele tem uma certa velocidade, ele processa um número X de informações, ele precisa de uma pausa para ele processar a ideia. Senão ele sai emendando uma coisa na outra e vai se perdendo ao longo do caminho. Então, a gente faz a pausa e faz a pausa de propósito, não faz a pausa sem querer. A gente faz porque sabe que está fazendo a pausa. Isso é presença, esse estado de consciência. Eu vou falar a frase e aqui eu dou um tempo para você pensar no que eu estou falando. Ponto. Pensou no que eu estou falando? Aí eu continuo. Percebe? A gente acha que vai passar em segurança porque não está o áudio preenchido o tempo inteiro, né? Isso. Aí você está falando aquilo que eu falei. Eu estou achando... Aí eu começo a achar que o outro vai achar que eu sou inseguro porque eu não estou preenchendo, entendeu? A minha cabeça começa a alucinar. A gente chama isso na psicologia de alucinação. Eu começo a alucinar porque eu acho que eu sei o que o outro está pensando. Sim. Tudo outro, né? Mas que saco isso. Então eu olho... Tudo é o outro. Que o outro vai pensar, que o outro vai dizer, que o outro vai achar, que o outro vai dizer que... É isso aí. Só que Mas quando a gente se apresenta, naturalmente, a gente quer passar uma credibilidade, seja em qualquer espaço corporativo. E aí, tudo que a gente acha que é mais positivo na nossa comunicação, a gente quer fazer. E a pausa dá essa insegurança. Então, por quê? Porque a gente não domina a técnica, né? A gente acha que é um problema, mas não é. O problema de pausa não é técnica de pausa. O problema de pausa é falta de presença. Também. Falta de presença. Sérgio, só fazendo uma dentro do que você está falando, assim, por exemplo, no meu caso, eu como às vezes tenho que fazer audiência, até a questão mesmo que você está falando relacionada à pausa e dar um tempo para a pessoa refletir realmente o que você está falando, é muito observado. E assim, uma coisa que eu percebo muito em audiência, a questão da impostação de voz, essa questão da pausa, é porque assim, a tratativa que eu estou tendo aqui é um pouco mais, a Elô me conhece, ela sabe que no pessoal eu sou mais tranquila. Quando eu estou em audiência aí a gente realmente tem que respeitar toda aquela situação de pausa e você saber se colocar,
até questão de postura de voz também, né? Porque você passa credibilidade quando você tem uma voz mais convicta, que é o que vocês estavam falando anteriormente. Você passa credibilidade, a pessoa passa a confiar em você até mesmo pelo tom da sua voz. E, assim, é muito interessante essa questão da pausa, que você comentou, exatamente por isso, para fazer você refletir. E, assim, a gente trabalha muito com isso, até para o juiz entender o que a gente está tentando transmitir. Que é uma coisa assim, que, por incrível que pareça, é aquele velho ditado, às vezes o que eu falo você não vai entender. Sim, então, assim, a gente tem que ter toda essa questão da pausa, a forma que a gente se coloca, até mesmo, no meu caso, eu costumo explicar aos meus clientes como funciona um processo e em que etapas e por aí vai. Eu pego da pessoa que tem 0 grau de conhecimento, às vezes mal sabe ler e escrever, para aquela pessoa que tem um saber absoluto de muitas matérias. Então, assim, até para discutir tese e algumas outras coisas. E, assim, isso é importante que você está falando, Sérgio, de questão de parar, pensar no que você vai falar antes de falar, até porque isso pode se voltar contra você. Então, assim, é muito importante isso que você falou, da questão da pausa. E eu estou fazendo esse adendo mesmo, exatamente para perceber que tem diferença. Quando a gente entra, Elô já me viu algumas vezes atuando, assim, meio que superficialmente, e é diferente. Eu não sei se as outras pessoas que estão no grupo, elas têm essa vivência de ter que interpretar um papel, que é isso que a gente faz. A gente interpreta um papel. Tudo é papel. Você vai ter um papel enquanto advogada, enquanto filha, enquanto mãe. É um grande teatro, cara. A gente está nesse palco aí interpretando diversos papéis. Ora somos pais. Cada papel tem uma voz. Essa que é a situação. Eu tenho certeza que vocês não vão falar num ambiente corporativo como vocês falam com a mãe de vocês. Não fala com o marido de vocês. Cada um diferente, comportamento é uma forma de falar. É a adequação, né? A adequação do ambiente. Adequação. Mas a nossa adequação, ela não pode passar por cima da nossa identidade. Esse é o cuidado que a gente precisa tomar. Eu vou me ajustar ao contexto, mas no contexto empresarial, ou no contexto do lar, ou no contexto dos amigos, eu sou o Sérgio Montes, com as minhas características. Exato. Eu não posso. Senão vira uma farsa. Senão vira farsa, eu fico fake. Essa não é a ideia, porque quando eu fico fake eu não conecto, porque a pessoa percebe. Porque eu posso falar 1000 palavras, mas o corpo vai falar outra coisa. E a pessoa vai perceber o corpo. Ela vai perceber, a sua sobrancelha vai dar uma levantadinha, e aquela levantadinha matadora que vai te entregar. E mexeu o olho, pronto. A gente que é fera na PNL, a gente vai lendo o corpo das pessoas, né? As pessoas vão, a gente vai falando, as pessoas vão se movimentando, bota a mão no queixo, cruza o braço, coça a orelha, o lábio mexe, a gente vai vendo todas as microexpressões. E aí você vai percebendo se está mentindo, se não está mentindo, se faltou a verdade, se escorregou, você vai percebendo isso tudo. Que tem a ver com uma coisa que a gente ensina isso, eu e Elô, a gente ensina isso. Os sistemas representacionais nos quais as pessoas funcionam. E aí, quando a gente aprende a ler o sistema representacional da pessoa, gente, a nossa oratória muda, porque aí você passa a falar para o modelo de mundo do outro. Acabou o problema. Acabou o problema. E assim, eu não sei se vocês, como palestrantes, sentem essa dificuldade, por exemplo, de se conectar com as pessoas ao redor através da internet, até mesmo para você. Foi o que você falou, às vezes o modo da cadeira, ou a forma que você se coloca, ou então a 3x4 que você tinha falado anteriormente, ela tem um diferencial. É muito difícil você transmitir alguma coisa para alguém através da internet. Isso é uma coisa complexa. Na internet, eu fico com busto aqui, ó. Eu fico meio busto, e aí eu tenho que me virar nessa posição. Às vezes a gente chega um pouquinho para trás para poder dar espaço para as mãos, para o braço. Eu tenho que buscar alternativas para poder transmitir um não verbal, né? Às vezes dá uma inclinada, uma recostada, né? Eu só não posso levantar porque eu estou de bermuda igual o Jornal Nacional. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Mas às vezes você precisa ajustar. Até esse ajuste é presença. E perceber o que eu estou fazendo
e prestar atenção no que eu preciso fazer para ser congruente com a minha fala, ser coerente com a minha fala. E aí eu transmiti pelo não verbal, que é muito forte, gente, o não verbal é muito forte, a confirmação daquilo que eu estou falando. Porque o que vai conectar com o outro não são as palavras, é o não verbal. É o que vai conectar com a outra pessoa. Tá? Então eu estou falando com outra pessoa se inclinou e botou a mão aqui, pronto. Ou eu vou alucinar e já está achando que está chato. Né? Vou criar uma alucinação, ou eu vou fazer uma checagem. Falei alguma coisa que você se inclinou, você fez um movimento aí que eu achei interessante. A gente faz essa checagem. O que foi que eu falei que você fez esse movimento aí na cadeira? Aí deixa a pessoa falar, olha que interessante isso. Sim. Deixa a pessoa falar. Aí ela vai dizer, não, é porque doeu aqui minhas costas, pronto, não é nada com você, entendeu? Não, é porque você falou uma palavra que eu me lembrei, pronto, aí você já sabe o que é. Numa sala de aula dá, agora no auditório cheio não dá. Dá. Dá também? Dá, já fiz no auditório, já fiz no auditório da Telemar para 250 pessoas. Caramba! Eu fiz exatamente isso e foi um festival, foi uma farra. Né? Legal. Adorou o negócio, porque eles vão se descobrindo. A gente vai se percebendo. Caramba, como é que o cara percebeu isso? Aí você que é meio bruxo, vira feiticeiro da coisa, né? Uhum. E você diz assim, ó, eu leio o pensamento, eu anuncio logo, ó, eu leio o pensamento, eu sei que você está pensando isso. Por quê? Porque o cara está numa posição corporal que provavelmente ele está dizendo aquilo. Aí você joga uma e ele confirma. O não verbal dele vai confirmar. A Thaís, que é advogada, sabe que isso funciona. Muito. E assim, essa questão que você falou, né, da questão do encostar a cabeça, não é? Isso aí também pode indicar que a pessoa não está entendendo o que você está querendo verbalizar. Exatamente. E as indicações de cruzada de perna, os braços, quando a pessoa cruza, ela já está demonstrando uma certa resistência que você está falando. E assim, tem coisas que você vai percebendo na pessoa, que assim, para mim é um pouco mais difícil quando eu faço isso virtualmente, porque fazer audiência virtual é meio complicado. Até para descobrir o que a pessoa está me sugestionando fisicamente. Então, assim, é muito interessante você colocar realmente essa questão da postura, e você descobrir, pô, ela pode estar com dúvida, ou, tem uma coisa que não está legal. O que é que eu falei que te levou a esse movimento? A pessoa fica assim, esse cara é maluco. Esse cara é doido. O que foi que eu falei que me levou a botar a mão aqui assim? Mas faz sentido. Às vezes não é nada, é uma alucinação mesmo. Mas às vezes você descobre uma coisa... É um reflexo, né? Isso é presença. É um reflexo que você fala. Exatamente. Isso é presença. Você está presente ali prestando atenção naquilo que você está fazendo. Quando você está assim, a sua palestra é encantadora. A sua fala é encantadora. Por quê? Você tem o controle. Mas não é o controle do outro, é o seu controle. Você não tem que controlar o outro, você tem que controlar você. E assim, é uma coisa muito difícil para quem tem dificuldade de falar em público, é conseguir se controlar. Não ser muito e ser pouco. Ser moderado. Sim. E assim, é uma coisa que às vezes eu também sinto dificuldade, porque a Elo me conhece há muito tempo, ela sabe que eu sou uma pessoa extremamente agitada. E aí até eu tenho que ter racionalizar e falar, calma, estamos falando em público, vamos devagar. Vou te passar uns exercícios de mindfulness, Thaís. Passar uns exercícios de mindfulness para você ficar zen. Você fica zen, e ela tá indo muito bem, porque não parece mesmo. Parece que é super tranquila, calma, serena. Isso que a gente está falando aqui está fazendo sentido para vocês? Sim. Total. Está fazendo sentido? Vocês estão conseguindo vislumbrar a fala que vocês fazem, os vídeos que vocês gravam, as apresentações, e já conectar o que a gente está falando com o que vocês estão fazendo? Sim. É difícil, né? Porque eu estou fazendo a mentoria e, assim, colocar em prática. Eu hoje fiz o vídeo, tá? Para testar, só não te mandei porque eu achei que ficou mas eu fiz. Manda. Bárbara, quer aproveitar e já fazer sua apresentação? Sim, vamos lá. Vamos lá. Bom, deixa eu jogar um pouquinho para trás para eu botar em prática o que o meu mentor está me explicando, né? Senão eu ganho cartão vermelho. Pode começar, Elo. Meu nome é Bárbara Sol, tenho 37 anos,
Eu sou formada em administração de empresas e em 2020 decidi empreender. Uma coisa inovadora na minha vida, porque eu sempre fui CLT, sempre morri de medo de sair da CLT. Sendo que a minha história com a CLT, desculpa, eu vou fazer um livro ainda, no dia que eu ficar bem famosa, vou fazer um livro para contar, porque, assim, é ridícula. Eu já consegui ser mandada embora do mesmo emprego 2 vezes, só para vocês terem uma noção, mas isso daí é caso para outra história. E o que me trouxe, né, para o oratório, o Sérgio já vinha já me estimulando e me instigando a fazer, mas a correria não dava tempo, é exatamente a dificuldade de comunicação, e hoje eu trabalho com e-commerce, e eu tenho que gravar vídeos, e eu tenho que falar com as pessoas, e eu tenho que fazer videoconferências, chamadas, né, de vídeo, e eu fico muito ruim, às vezes. Nos vídeos, os meus detalhes pessoais me incomodam, eu tenho um dentezinho que é torto, e quando eu olho no vídeo eu acho horrível, e aí eu quero ver um ângulo que não fique tão ruim, e aí eu tô aqui para tentar melhorar. Bárbara, assim, seus vídeos estão ótimos, você deu um salto, não sei se você percebeu, você viu o movimento das suas mãos? Estou botando em prática, né, professor? Senão. O vídeo seu ontem que você não mexeu as mãos, eu até falei. Hoje você está mexendo as mãos. Suas mãos estão coerentes com o que você está falando. Olha, agora eu abri para o empreendedorismo. Você fez assim, ó. Consegui? Abri para o empreendedorismo. Olha só que legal. Isso reforça a sua fala. Esse é o caminho. O caminho é assim, ele pode parecer difícil, tá? Mas não é. É um caminho de prática. A gente precisa praticar. A gente fica bom naquilo que a gente repete muito. Não precisa repetir. E o que a Elô falou é muito importante. Não adianta só eu gravar e fazer. Eu tenho que ver o que eu fiz. Preciso ver o que eu fiz. Esse que é o difícil. A autocrítica é muito... Assim, é um problema de família, tá? A Aline tá aqui, ela é minha irmã, ela vai saber disso. A gente tem uma autocrítica muito fora da curva. Mas aí manda. A gente é muito perfeccionista, muito minimalista, tem que estar tudo muito bem feito, muito certinho. Se você falar alguma coisa que tenha um erro de português e você corrigir, você apaga o vídeo e faz tudo de novo. Lembra daquilo que eu te falei? Apenas 2% da plateia, 2% de uma plateia percebe um erro. Agora eu tô sabendo. O resto não percebe, passa batido, eles não percebem. Desde que você encare com naturalidade. Se você deixar aquilo que você não gostou travar você, o público percebe. Se você seguir batido assim, não vão nem perceber. 2% percebem. E aí vai lá e fala alguma coisa. E o cara fez isso, o cara fez aquilo. A maioria não. Depois que a gente começa a estudar, a gente entende. Mês passado eu fui fazer uma gravação de vídeo para uma empresa que eu sou parceira, que a Evelyn também, foi onde a Evelyn se formou. E assim, a Aline estava lá e ela viu. Eu, para fazer um vídeo de meia hora, eu demorei 2 horas. Porque eu começava a falar, qualquer coisa atrapalhava a concentração, que hoje eu sei que não é concentração, é a falta de presença, e eu voltava. E a Aline falou, mas você estava indo tão bem, por que você parou? Eu falei, porque eu errei. Porque não era para ter falado isso, porque não era para ter falado aquilo. E a coisa foi ficando tão desgastante, eu saí de lá exausto, parecia que eu tinha feito uma obra sozinha, de tão cansada que eu fiquei. Gasta mesmo. E a gente não entendia o porquê ela parava, porque estava indo bem, por que ela está pausando se ela está falando tudo direito? Mas na cabeça dela não estava certo, mas na nossa estava tudo... Questão do perfeccionismo, porque o perfeccionismo ele atrapalha mesmo. Uma coisa que vai te ajudar muito é aquele programinha que eu te falei. Baixa o programinha, é um teleprompt, e vai ensaiando com o teleprompt. De tanto você usar o prompt, isso vai naturalizando em você. Hoje, às vezes, eu uso o prompt, eu nem leio mais. Eu até faço para aquela coisa da segurança, mas já estou tão acostumado que eu nem leio mais. A gente não tem experiência nenhuma que é no improviso. Né? E até lá... Precisa de prática. Vai fazendo, usa o teleprompt, e à medida que você for ganhando segurança, vai fazendo sozinho, vai arriscando. Entendeu? Eu já sou assim, eu não sou tímida, né? Já perceberam, eu não sou tímida, eu falo bastante. E você fala, você tem uma voz forte, você tem uma presença muito forte, você fala muito bem.
Entendeu? A sua colocação no vídeo ela é muito boa. Você fez o negócio, você tem feito os negócios no vídeo que tem me agradado muito, eu tenho achado muito legal. Você já saiu do 3x4 e já está buscando outras posturas muito interessantes. São posturas de relaxamento. Essa postura conecta a outra pessoa, porque a pessoa vê que você está à vontade. Sim. Ela percebe ali que você está tranquilo e à vontade. Aí você mexe a sua mão nessa área aqui. Tá show de bola isso. Agora é prática. Quanto mais fizer, mais fácil fica.